Pereira tem 21 anos. Desde que tudo aconteceu, ela preferiu se manter reclusa e em silêncio. Agora, ela decidiu mostrar o rosto e falar pela primeira vez desde que acusou o cantor Biel por assédio sexual. Hoje, Júlia vai contar todos os detalhes de tudo o que aconteceu naquele dia. É um assunto muito difícil, muito delicado e, de certa forma, uma exposição da sua imagem. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante falar sobre isso. Como era o seu trabalho lá? Você era estagiária do site, já entrevistava vários artistas. Quer dizer, há quanto tempo você trabalhava no IG? Eu fiquei no IG por 9 meses. Em todo esse período, eu trabalhava tanto fazendo notas sobre artistas, sobre acontecimentos, TV, música, como fazendo entrevistas por telefone e pessoalmente. Ou seja, Biel não foi o primeiro artista que você entrevistou. Não. Quais artistas você já entrevistou? No IG eu conversei com Lázaro Ramos. E qual que é aquela música que você tem vergonha de assumir que você adora? Eu não tenho vergonha de assumir que eu adoro música nenhuma. Eu gosto de todos e sou bem eclético mesmo. Com Cauã Raymond, com Humberto Martins, Sophie Charlotte. Fui em coletiva de imprensa de Anitta. Falei com Astrid Fontenelle, falei com Marcos Mion, com Gigi Salimene, com um monte de gente, assim, eu não sei nem listar mais. Porque era muita gente. Sim, é muita gente. Em uma dessas entrevistas, Júlia foi ao encontro do cantor Biel, que se tornou um dos maiores ídolos adolescentes da atualidade. Ela explica como a entrevista foi planejada para aquele dia. Como foi então a programação para essa entrevista específica? A gravadora convidou o portal para fazer a entrevista em um dia que ele ia fazer para vários veículos, para divulgar o novo CD dele. E alguém te acompanhava? Não, fui sozinha. Você ia sozinha? Sim. Antes de gravar com Biel, Júlia diz que ajudou um colega de outro veículo. Ela conta que tirou fotos enquanto o amigo conversava com o cantor. Este teria sido o seu primeiro contato com ele e também a primeira atitude dele que ela não gostou. Foi nessa hora que eu falei que eu era mais velha do que ele virou pra mim e falou: não interessa, se eu te pego, eu te quebro no meio. Este momento ficou registrado em áudio. Segundo Júlia, a conversa foi gravada justamente pelo amigo a quem ela estava ajudando. Eu sou PhD no que eu faço, vocês ainda estão se formando, gente. Respeito os mais velhos. No meu caso, vou fazer 20 anos. Ah lá, se eu te pego, eu te quebro no meio. O que você sentiu naquele momento? Um desconforto. Não tem muito mais o que você sentir além da surpresa de você pega completamente desprevenida, porque você não acha que um artista que você está lá para entrevistar, que está trabalhando, vai falar assim com você, considerando que você também está lá trabalhando. Então, é um choque logo de cara, e daí você já fica com o pé atrás de como vai ser essa entrevista, né? Porque já fica pensando em como talvez evitar, ou se tem como evitar. Já comecei a mudar um pouco minha pauta, cortar algumas perguntas que talvez que dessem alguma margem para ele dar esse tipo de resposta, porque eu não imaginava que seria recebida assim, logo de cara. A mesma gravação tem outros momentos do diálogo. O homem, para pegar uma mulher, ele precisa de lábio. Ele precisa de talento, né, cara? É difícil. Mulher é bem resguardada. Mulher pra pegar homem é só abrir as pernas, parceiro. E outro jornalista pede para tirar uma foto com Biel. Não, também depois eu quero tirar uma selfie. Tá. Vocês de cueca com a do outro lado. Oi? Depois disso, foi a vez da Júlia fazer a entrevista em vídeo para o portal em que ela trabalhava. A pedido da repórter, a gravação foi feita por um outro veículo de comunicação, que depois se comprometeu a ceder o material.
Biel é filho de quem? Da minha mãe. No vídeo, você aparece bem descontraída, aparentemente descontraída. Vocês estão rindo, não passa essa sensação de desconforto. Esse, de fato, era o clima ali dessa gravação, nesse início? Por ser uma entrevista em vídeo e por ser também para um público jovem sobre um assunto leve, eu não tenho como fazer uma pauta sem ser de forma descontraída. A gente tem que tentar sempre ser o mais simpática e deixar o entrevistado num clima confortável, porque a gente tem que entregar um trabalho. Eu não posso sentar ali e ser antipática ou estar com a cara fechada, nem nada assim. Eu tenho que criar um clima em que ele se sinta confortável para responder as perguntas, porque não é um texto ali. Querendo ou não, é um vídeo. Um vídeo que vai para um público jovem, que gosta daquele artista. E como estagiária, eu não tenho como levantar e ir embora. Não tenho. Eu tenho que levar o meu trabalho no dia seguinte para o meu editor, seja ele em vídeo, seja ele em áudio. Eu tenho que entregar a entrevista que eu fui lá fazer. Durante esta parte da entrevista, registrada em vídeo, Giulia diz que se sentiu incomodada, principalmente em 2 momentos. No primeiro, o cantor pergunta se a repórter quer comprovar se ele é heterossexual. A gente pegou as pesquisas mais comuns com o seu nome no Google. A gente quer que você responda algumas das perguntas mais apuradas suas. Ok. Tá. A primeira da lista é: Biel é bi. Não foi eu que escrevi isso. Essa é a sua resposta. Por que você quer que eu te mostre? Você tem que responder. Ações. No outro, Biel passa o telefone dele para que Giulia atenda a ligação. Fala com ele. Alô? Secretária do Biel. Fala que eu tô Oi, trabalhando. Picon, tudo bem? Então, que é a Julia do IG. Eu tô com uma entrevista aqui com o Biel. Você pode ligar daqui a pouco? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tô aqui na câmera do Biel. Tesourou no meu, Tô aqui na câmera do Biel. Você pode ligar daqui a pouco? Então, 2 minutinhos ele já acaba. então ele tá tomando banho aqui no... Então, eu sou secretária. Tô aqui com um comedor de almofada. Mano, que ramelona essa mina. Vai, dá um desconto porque ela é gostosinha, vai. Você acha que em algum momento você deu abertura ao Biel para ele se comportar da maneira como ele se comportou? De forma alguma. Eu ser simpática não dá abertura pra ele, pra ninguém, de fazer os comentários que ele fez. De me oferecer beijo, de perguntar se eu queria que ele mostrasse a heterossexualidade dele, de me chamar de gostosa. Não existe isso. Nem em entrevista, nem em lugar nenhum. Agora, em alguns momentos ali, você chega até a sorrir, você ri em alguns momentos ali com ele, parece ter essa interação entre vocês dois. Por que você riu? É um riso de nervoso. Acho que cada pessoa reage às coisas de um jeito e muitas pessoas reagem ao nervosismo rindo e tentando evitar e fingir que não aconteceu para não deixar se afetar. Então, eu acho que quando eu rio, se ele me oferece um beijo, é pra falar, vamos parar por aqui, vamos continuar, vamos seguir em frente. Porque se eu reagir de outra forma, ou ficando brava, ou explodindo, ou parando a entrevista, é ruim pra mim, a visão. Eu não sabia como meus chefes vão reagir. Se eu falo pra eles, eu parei a entrevista e não terminei porque me ofereceram um beijo, eu não sei o quanto eles vão achar, se a minha atitude mais profissional foi parar a entrevista ou se seria ter continuado. Então eu não posso ter esse tipo de risco no trabalho, de chegar e não entregar o que eu me propus a fazer.
Assim que terminou a gravação em vídeo, Júlia começou outra gravação, desta vez apenas em áudio. É neste momento que o cantor pergunta se a repórter quer um beijo. Te incomoda quando pede selinho? Não, eu dou, você quer um? Não, obrigada. Tá bom. Em seguida, Biel fala sobre o fato de suas músicas terem apelo sexual. Tem um apelo sexual, eu coloco tanto nas letras das músicas, quanto nos clipes e quanto nas postagens. Eu gosto de explorar esse lado sensual. Em instantes, Júlia Pereira faz uma nova revelação. Ela diz que o cantor Biel teria cometido um assédio ainda mais grave do que foi mostrado nas gravações. Sempre me deixa muito nervosa. Assim, contando em delegacia, contando para os advogados, contando para os meus amigos. É sempre a parte que me deixa muito nervosa. Também, daqui a pouco, Júlia fala sobre o fato de ter sido demitida dias depois de ter procurado a polícia. É quase uma traição, eu acho, porque eu realmente não esperava esse tipo de coisa. Antes, Júlia conta o que aconteceu logo que a entrevista acabou. Como que você deixou aquele local? A primeira coisa, quando terminou a entrevista, ele não olhou pra mim, eu não olhei pra ele. Desliguei o gravador, peguei e saí. Eu falei com o pessoal do outro veículo pra garantir que eu ia ter o vídeo no dia seguinte, assim, o quanto antes que eu teria o vídeo da entrevista, porque eu não consegui sair de lá com ele. Então eu peguei o contato da equipe pra me passarem. E eu desci muito nervosa, eu tava muito nervosa. Comecei a tremer, assim, porque na hora você vai deixando passar e tenta ignorar um pouco disso para continuar com o seu trabalho. Mas quando você sai, é que cai a ficha. E você começa a perceber os absurdos, uma coisa atrás da outra que foram acontecendo. E eu peguei um táxi e fui para casa de uma amiga que é perto de onde foi a entrevista, como já estava tarde. Eu fui para lá direto e eu cheguei lá já chorando, contei o que aconteceu. E eu me acalmava e mais tarde ficava nervosa de novo. E é um processo que continua acontecendo. Voltei pro trabalho, não deixei isso me afetar profissionalmente, mas toda vez que eu falo disso... Machuca. Machuca. Você entrou em contato com alguém, você falou com alguém sobre isso? Eu falei com a minha amiga que me recebeu e eu mandei mensagens para minha mãe. Júlia mostrou com exclusividade à nossa equipe as mensagens que afirma ter trocado com a mãe. Nelas, é possível ver a data da conversa, 3 de maio de 2016. Júlia diz: cheguei aqui só agora, a entrevista atrasou quase 3 horas e eu odiei. Eu cheguei aqui chorando de raiva. A mãe pergunta: mas o que aconteceu? Ele é muito desrespeitoso. Deu em cima de você? Mandou um vídeo meu para um amigo chamando de gostosinha. Pela mensagem, a mãe demonstra surpresa. O quê? Pois é. Vou falar com a minha editora amanhã. Ai, tio, ainda bem que você não está sozinha aí. Esses moleques, só porque tem um monte de meninas sem noção dando em cima, acham que podem tudo. A mãe de Júlia questiona se o diálogo foi gravado. Está gravado ou não? Umas partes sim, comigo, em áudio. Deu um problema lá com o vídeo e tive que fazer em áudio. Preciso pegar com eles. Acho que você está certa. Se sua editora autorizar, tem que falar mesmo. A conversa segue. Júlia parece inconformada. E o pior é que deve ter um monte de gente assim. Bem-vinda ao mundo que você vai viver. Eu bem sei. Acalme-se e tenha uma boa noite.
Eu já estou melhor. Muito obrigada. Agora, Júlia fala como foi no dia seguinte, quando chegou ao trabalho, com o conteúdo da entrevista, e contou o que tinha acontecido. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no dia seguinte foi chamar minha editora e contar. Fiquei emocionada de novo, dessa mesma forma. E eu falei que a gente não ia publicar nada sobre a entrevista se não fosse para expor o que tinha acontecido. Que eu não ia deixar, não ia promover o CD, não ia falar nada sobre a entrevista se não fosse para contar disso. Porque expor sempre foi uma prioridade minha. Antes de registrar denúncia, de qualquer coisa assim, eu queria expor. Por quê? Porque é o tipo de coisa que nunca tinha acontecido comigo, foi uma primeira vez, mas eu tinha certeza que não tinha sido a primeira com outras jornalistas e que não seria a última, não só do Biel, como de outros artistas também, eu tenho certeza. Então, eu queria expor que esse tipo de coisa acontece e que é comum e que não é para ser. Que as jornalistas e qualquer outra mulher que esteja trabalhando e que passe por esse tipo de situação não tem que aceitar para seguir o trabalho dela ou porque é assim mesmo, porque homem é assim, porque não é para ser. E qual foi a reação da sua editora? Ela me apoiou, logo no primeiro instante. Já queriam, inclusive, divulgar o que tinha acontecido. A primeira ideia era um relato em primeira pessoa. Mas como eu ainda não tinha os vídeos, eu não tinha as provas comigo, de fato, eu resolvi esperar até ter isso. E também porque eles me recomendaram e eu também achei melhor ir registrar um boletim de ocorrência para ter isso como um respaldo. Para mostrar que, que era sério, que não era só falando, isso aconteceu, mas não, não é para acontecer, isso é um crime, não é porque talvez não exista uma relação hierárquica tão clara, isso é um crime, é um assédio. Quer dizer, a orientação então do boletim de ocorrência, da queixa, foi da sua editora? Sim, sim. Ela que te incentivou a registrar a queixa? Para poder divulgar. Assim, era mais como para ter um respaldo mesmo, para estar lá registrado o que aconteceu na polícia antes da gente divulgar na mídia. Mas demorou muito até você registrar a queixa, né? Até você ir à delegacia. Por quê? Eu estava primeiro esperando ter o vídeo. Era minha prioridade, eu não iria fazer nada sem ter essa prova. E também não é uma decisão fácil de ser tomada. Por mais que eu estivesse sendo apoiada, por mais que todas as pessoas com quem eu conversei me apoiaram a fazer isso, eu tinha que pensar no que isso significaria para minha vida profissional, para minha vida pessoal. A estudante decidiu então fazer um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, antes de divulgar a história no portal IG. Quantos dias se passaram então entre a entrevista e a sua ida à delegacia? Foram 8, quer dizer, uma semana, né? Porque foi na terça-noite, na quarta-feira à tarde foi que eu conversei com os meus editores e eu fui na delegacia na quarta de manhã, na outra semana seguinte. Como você foi recebida lá na delegacia? Primeiro, eu fui, assim, muito bem recebida na delegacia, pela delegada e pela investigadora. E eu só queria, num primeiro momento, registrar o que tinha acontecido. Eu não sabia que o inquérito é aberto automaticamente. E eu quase não fiz o registro por causa disso. Porque eu não queria de fato um processo ou nada desse tipo. Eu só queria ter um respaldo para poder divulgar isso. Mas elas me convenceram, a delegacia mesmo virou para mim e elas conversaram comigo antes de eu registrar, falando da importância de eu registrar e de seguir à frente com isso. Então eu fui realmente assim, incentivada por elas a seguir em frente, a continuar com isso, porque senão não seria nada, seria só mais um que iria passar e que não ia dar em nada, e que
eu poderia até divulgar sem isso, mas que o registro, não só para o Biel, mas para outros, uma prova de que isso dá em alguma coisa sim. De que não é ok, não é só uma brincadeira e que é um crime, que pode ser registrado queixa contra eles. O que aconteceu depois dali? Depois que você registrou a sua denúncia na delegacia, você voltou para o seu trabalho, você comunicou Eu voltei aos para o seus trabalho chefes? já com o BO em mãos e a transcrição do meu depoimento. E aí a gente começou a articular em como divulgar os fatos, a como expor o que tinha acontecido. O portal IG publicou as notícias relacionadas ao caso. Dias depois, a estudante perdeu o estágio e a editora que apoiou a denúncia também foi demitida. Em instantes, Júlia Pereira faz uma nova revelação. Ela diz que o cantor Biel teria cometido um assédio ainda mais grave do que foi mostrado nas gravações. Sempre me deixa muito nervosa, assim, contando em delegacia, contando para os advogados, contando para os meus amigos, é sempre a parte que me deixa muito nervosa. Também, daqui a pouco, Júlia fala sobre o fato de ter sido demitida dias depois de ter procurado a polícia. É quase uma traição, eu acho, porque eu realmente não esperava esse tipo de coisa. Voltamos agora com a entrevista exclusiva com a repórter que acusa o cantor Biel de assédio. Ela fala sobre o fato de ter sido demitida. Você imaginaria que seria demitida? Em algum momento passou isso pela sua cabeça? Nunca. Como que foi como que você foi chamada? Como que foi essa demissão? Eu esperava total apoio da minha equipe, como eles tinham mostrado antes, na verdade. E eu não sei o que mudou, mas eu fui chamada pelo Recursos Humanos, né, pela parte RH, e comunicaram que era um corte de estagiários para seniorização da equipe, que iam contratar formados e repórteres já e não estagiários. E na hora eu já sabia que não acreditei muito na justificativa, até porque a escolha de qual estagiário seria cortado não seria por acaso. Eles não sortearam um estagiário para demitir. O que você acha que aconteceu então de fato? Eu não sei dizer o que teria motivado eles, de verdade, porque eu acho que a demissão foi pior para a empresa do que ter divulgado a matéria. Inclusive, muito pelo contrário, porque quando eles divulgaram, todo mundo elogiou o portal por ter ficado do lado da jornalista, por ter apoiado e ter dado essa força e ter exposto. E quando aconteceu a demissão, acabou parando nas redes sociais também. Mas quer dizer, para você, esse desligamento está diretamente relacionado à denúncia? Sim, sem dúvida. Porque não teria, eu não vejo pelo menos outros motivos para terem feito isso, até porque falaram em corte de estagiários, mas nenhum outro foi demitido desde então. Só você? Só eu. Inclusive abriram vagas para outros. E a demissão da editora, da sua editora? O dele alegaram corte de gastos também, a demissão dela, mas eu acho ingênuo achar que por acaso as duas jornalistas diretamente ligadas ao caso foram as duas demitidas. Como você se sentiu? Como você se sentiu com essa demissão? É quase uma traição, eu acho, porque eu realmente não esperava esse tipo de coisa. O caso ganhou as páginas de jornais, portais da internet, redes sociais e televisão. A repercussão foi grande e quase imediata. Biel chegou a gravar um vídeo com um pedido de desculpas. E aí, gente, queria dizer que eu tô aqui primeiramente pra pedir desculpa, é meu objetivo principal. Eu nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar, de fato, quem me entrevistava. Então eu tô aqui pra pedir desculpa, pra me desculpar
não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras. Muita gente apoiou o cantor, principalmente os fãs. Logo que a gente divulgou a matéria, os fãs buscaram meios de justificar o que o Biel fez. Porque nenhum fã quer aceitar que seu ídolo faria esse tipo de coisa. Então busca justificativas do tipo, ah, mas ela provocou, ah, mas como estava vestida, ah, mas olha as perguntas que ela fez. Isso sem ter áudio e vídeo, nada, assim, logo num primeiro momento. E por mais que meu nome não estivesse lá, por estar protegido pela justiça, eu li comentários falando, ah, mas essa repórter só tá querendo fama. Ah, mas essa repórter só tá querendo se aproveitar em cima dele. Ah, mas porque ela não gosta. O que você sentia? Quer dizer, qual a sua reação, esse seu sentimento ao ler esse tipo de comentário nas redes sociais, nos sites de notícias? De fãs eu já esperava essa recepção. Porque é normal que o fã queira defender seu ídolo e buscar justificativas para qualquer coisa que ele faça. Mas os outros comentários foram poucos. A grande maioria dos comentários que eu vi foram de apoio e incentivando a denúncia e me parabenizando, inclusive, por ter exposto isso e por ter ido atrás dos meus direitos. Júlia foi apoiada por colegas de profissão em uma campanha que se espalhou na internet. Menina, se eu te pego, te quebro no meio, que eu sempre falo. Esse político só vai falar pra sua matéria se você for tomar um café com ele, jogar um chá. A gente quer simplesmente trabalhar. Eu sou jornalista, sou mulher e exijo respeito. Não vamos tolerar o assédio nem dentro e nem fora do nosso ambiente de trabalho. Mexeu com uma, mexeu com todas. Agora, a estudante afirma que houve outro assédio, ainda mais grave. Neste ponto da entrevista, Júlia se emociona. Agora, Júlia, o que o público não viu? O que foi além daquele vídeo? Quais os comentários o Biel fez que o público desconhece? Estamos com a entrevista exclusiva da repórter que acusa o cantor Biel de assédio. Agora, ela revela o que o artista teria dito que a deixou ainda mais chocada. Além do vídeo em ele me chamar de gostosa, de perguntar se eu queria saber da heterossexualidade deles, a gente terminou o vídeo e eu ia fazer outras perguntas em áudio ainda para fazer um texto. Porque eu também não podia pedir para outra equipe gravar toda a entrevista em vídeo para mim. Então eu separei as pautas e fiz 2 partes. Antes de eu começar a gravar, ele olhou pra mim e falou que eu tinha cara de quem sofria bullying na escola, porque sentava na frente da sala, alguma coisa assim, que ele estava muito ocupado na época de escola dele comendo almofadas, por algum motivo, assim, uma conversa sem muito nexo. E aí ele perguntou pra mim se a minha entrevista era a última do dia. E a minha era a penúltima, tinha a equipe que estava gravando pra mim ainda. E daí ele olhou pra mim e falou que era uma pena, desculpa, porque se a minha fosse a última, ele ia me levar pro hotel me estuprar. Desculpa. É sério. E eu vou conseguir. Quer um copo de água? Por favor. Sempre me deixa muito nervosa. Contando em delegacia, contando pros advogados, contando pros meus amigos, é sempre a parte que me deixa muito nervosa. Porque não é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ouvir, mesmo na rua. Toda mulher está acostumada a ouvir na rua gostosa e ser chamada de um monte de coisa, o que não é ok e não é pra gente aceitar por causa disso. Mas
quando alguém que você está entrevistando vira pra você e fala que queria te levar pra um hotel e te estuprar rapidinho, é o tipo de coisa que você não sabe como reagir. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi ligar o gravador, que não estava ligado nessa hora, porque eu estava esperando para começar a entrevista. E a primeira coisa que a gente ouve no áudio é eu falando, vamos falar da sua música porque é o que importa. Porque na hora a primeira coisa, eu vou terminar isso, vou fazer as 5 perguntas que eu tô me propondo a fazer e parar com isso. Porque eu nem sabia o quão mais longe isso poderia ir. Ainda mais com uma pauta que, querendo ou não, ele é o tipo de artista que apela para um lado sexual e que gosta de falar disso, que não tem problemas em se expor dessa forma. E a pauta tinha perguntas sobre isso, sobre coisas que ele tinha falado outras vezes, de ficar com famosas, de beijar 300 meninas numa semana. E eu cortei tudo isso. De acordo com os advogados de Júlia Pereira, após 15 dias do registro do boletim de ocorrência na delegacia por assédio sexual, eles também entraram com uma queixa-crime por injúria contra o cantor no Ministério Público. O portal IG informou por meio de uma nota que a empresa e todos os seus funcionários repudiam qualquer forma de assédio, agressão, violência e preconceito contra a mulher e o ser humano. O portal não quis se posicionar sobre as demissões da repórter e da editora. Procurado pelo programa do Gugu, o cantor Biel não quis comentar nada sobre o assunto. Você está prestes a se formar, está no último ano de faculdade. Logo no início da sua carreira, passou por uma experiência bem ruim, bem difícil e traumática. Você pretende continuar trabalhando como jornalista? Eu acredito que sim. Agora vou focar mais em terminar a faculdade, até porque é muito difícil achar agora uma outra vaga de estágio, faltando 5 meses para eu me formar. Então, eu vou focar agora realmente em terminar a faculdade, em ver o depois. Porque eu acho que agora eu não tenho muito também o que fazer. Você se arrepende de alguma coisa, Júlia? Muito. Faria tudo de novo? Faria. Eu acho que é muito importante, a gente não pode deixar que alguns pormenores pessoais, por mais que pra mim assim, esteja sendo ainda um pouco complicado, é uma coisa muito maior, não é só sobre mim. Que lição que você tira disso tudo? Eu não sei nem se eu posso tirar uma lição ainda, enquanto isso não foi concluído, eu não sei o que vai ser da minha carreira, o que vai ser da minha vida pessoal, eu não sei o que vai acontecer daqui 3 meses. Mas eu acho que é realmente, se a gente tem uma causa pessoal que possa ajudar os outros, é não ter medo de levantar isso para ser um primeiro exemplo. Foi isso que te motivou a nos dar essa entrevista hoje? Sem dúvida. Foi poder continuar isso. O que você espera então daqui pra frente? Eu espero que o assunto não morra, que cada vez mais jornalistas, principalmente mulheres, possam se posicionar e não deixar que isso aconteça. Porque se eu não quero que isso aconteça de novo comigo, eu também não quero que aconteça com nenhuma outra daqui pra frente. Então eu espero de verdade que isso possa ser um exemplo e um começo. Obrigada. Obrigada. Parabéns pela sua coragem. Obrigada. E obrigada pela confiança.